Olá, amigos. Domingão, dia 4 de junho. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 5 a 9. Lembrando que dia 8 é feriado. Temos uma semana aí mais curta em termos de dias úteis e também sexta-feira ficando ali espremida nessa semana. Mas enfim, vamos aqui ao nosso radar da semana. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube para acompanhar todo o conteúdo aqui no decorrer dessa semana, salas ao vivo de mini índice, mini dólar, sala exclusiva para ações, day trade, análise de fechamento pregão, esse radar da semana e também toda terça-feira às 19 horas, aula aqui gratuita e ao vivo para vocês. Então se inscreve, deixa o sino das notificações devidamente ativado. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar já um joinha aqui no nosso radar da semana. Agradeço de imediato. Então vamos lá, vamos aqui começar falando do Ibovespa. Vou falar do Ibovespa, mini índice, mini dólar, juros, contrato F25, vou falar dos de S&P 500, vou falar do petróleo, vou falar do minério, aí venho aqui para os 5 índices setoriais, falando como é que está cada setor, e depois essa lista extensa aqui de várias ações que a gente fica atento aí no decorrer dessa semana para possíveis oportunidades. Vamos lá, começando então pelo Ibovespa, fechou a semana bem, com alta de 1,5% aqui arredondando, e com isso o Ibovespa, pelo gráfico semanal, ele atingiu aqui a projeção de alta desse pivô que foi gerado, esse pivô aqui, o pivô está aqui, esse pivô está aqui, então o pivô que foi gerado, a projeção desse movimento aqui de subida a partir do 101,063 é aqui nos 100%, né, desse movimento, é aqui no 112,616, 816. Então tivemos aí a projeção de alta sendo atingida, uma nova projeção está lá no 120.753, que pode sim vir a buscar no curto a médio prazo, não diria de direto, mas trazendo algumas correções aí nesse meio do caminho, ou seja, com um movimento lateral do semanal, um movimento de baixo semanal, principalmente no gráfico diário. Mas temos algum sinal de baixa já para essa próxima semana? Não tem ainda. Apesar do GPS da tendência na faixa de 87%, que é nível sobrecomprado, eu não vejo uma estilingada grande para cima. Então aumenta-se a chance de ter algum processo ainda de correção. Ameaçou nessa semana, mas os 2 últimos pregões da semana, que eu vou mostrar aqui para vocês, os 2 últimos pregões da semana foram muito bons e, consequentemente, trazendo uma expectativa um pouco mais positiva para essa próxima semana. Lembrando que, olhando para o gráfico mensal, o fechamento do mês passado foi com alta aí de 3,8% praticamente. E está dentro do movimento de subida. Está no terceiro candle do movimento de subida. Vou colocar do lado de cá para ficar um pouco mais visível o que eu quero dizer. Se eu olhar para esses movimentos aqui anteriores, 5 meses, 4 meses, 4 meses para cá, 4 para cá, 5 para cá. Então está nessa faixa de 4 a 5 meses de duração os movimentos aqui do gráfico mensal. A gente está no terceiro. Então a gente teria esse pelo menos mais um mês, não necessariamente de alta, mas dentro de uma característica de movimento de subida. Seria menos provável a gente já ter nesse mês uma pancada para baixo. Então fica a expectativa maior do índice testar essa zona de resistência aqui no decorrer desse mês, ou principalmente no decorrer esse e o próximo mês. Então a gente está falando aqui de resistência na faixa dos 116 até a região dos 120 mil pontos. Então essa seria a região a ser testada. Para essa próxima semana eu vejo uma zona de resistência importante na região dos 113.430 a 116. 113.430 a 116 mil pontos é uma região que tem mais testes aqui. Se a gente olha para o gráfico semanal, dá um zoom menos, vocês vão entender que lá para trás, isso aqui já foi um nível de resistência, aqui atrás, nível de resistência que vem desse topo aqui para trás, bateu e ficou respeitando essa região, depois funcionou aqui como suporte, passa a funcionar aqui na frente como resistência, aqui de novo como resistência, e agora é um ponto onde pode frear essa alta atual do Ibovespa. Vamos ver onde é que existe uma projeção de alta no gráfico diário. Se eu pegar aqui no gráfico diário e projetar todo esse movimento através dessa correção aqui para cima, pegando daqui para cá e fazendo aqui essa projeção, dando aqui, trazendo o gráfico para baixo, a projeção de 61,8% desse movimento, eu não exigiria tanto para cima, 115,059. Então vai ficar dentro dessa região que eu acabei de mencionar, ali, primeiro um patamar de resistência, vou jogar aqui no gráfico semanal novamente, região aí na faixa dos 113.430, que eu já tinha comentado no gráfico mensal,
E aqui 113.691, ponto mais alto 114.835. Então basicamente do 113.430 até essa região aqui é uma zona de resistência que a gente tem que ficar atento no decorrer da semana em termos de formação de topo aqui nesse patamar no gráfico diário do Ibovespa. Não tem nenhum sinal de baixa ainda no gráfico diário do Ibovespa, então a expectativa ainda é mais positiva para o índice. Tá? Eu deixo só ajustar aqui meu gráfico agora. Então a expectativa é mais positiva para o índice Ibovespa ainda nesta semana, depois dessa revertida do gráfico semanal de topo. Né? A gente tinha um topo aqui, ó, sinalização de topo, mas foi lá e reverteu. Então abre espaço para poder ainda ter algo para cima, que pode ser algo um pouquinho mais amarrado. O que vai ser importante para a gente avaliar se perdeu ou não força o Ibovespa? Ele manter-se acima dessa região aqui que ele rompeu. Ou seja, manter-se acima da região em torno dos 110.900 pontos até a mínima desse candle, 110.567. Retorno do preço para baixo desse patamar é o sinal de perda de força. Enquanto isso não acontecer, se os ativos gerarem correção, gerar sinal de alta, seja até no gráfico 105 minutos, fica ainda mais para buscar a operação de compra. O mercado pode estar, às vezes, sobrecomprado, olhando ali para o GPS da tendência, mas precisa ter um sinal claro de reversão. Tá? Então ainda no fechamento de cada semana a gente não teve esse sinal ainda, não teve esse indício ainda dessa reversão. Seguindo aqui para os futuros, no mini índice nós tivemos aí justamente essa reversão de topo no gráfico semanal, expectativa maior para cima, e aqui olhando para essa expectativa maior para cima, em termos de resistência mais relevante, está lá na faixa dos 117 mil pontos. Aqui, que para trás era uma região aqui de fundo, aqui tem até uma outra região para trás antes aqui de fundo, um pouquinho mais abaixo, que pode sim funcionar como uma resistência intermediária para o índice na faixa dos 115.700 pontos. Então, algo para a gente ficar atento aí no decorrer dessa semana. Gráfico diário também rompendo tudo para cima, correções, ou seja, no decorrer da semana que não retorne mais para baixo da mínima desse candle, 111.805 até o fechamento aqui 111.575, fica mais ainda olhando para posições de compra, ou seja, intraday de 60, 120 minutos, fez movimento de baixa, gerou sinal fundo ascendente, foco maior em buscar a operação de compra aí em prazos menores no intraday, que a gente vai estar junto ao vivo aí no decorrer dessa semana olhando justamente para isso. No dólar, deixa eu só ajustar, tirar aqui a questão do ajuste. Olhando para um gráfico semanal, olha o que o dólar fez nessa semana. Ele foi lá na região que eu tinha comentado que é um desafio, que tinha uma chance maior do dólar bater nessa região aqui em torno de 5,056, tinha um 0,67, zona de resistência, essa região aqui para trás de fundo anterior. Qual seria o sinal, o principal indício do dólar quebrar a expectativa de poder, por exemplo, vir aqui buscar a região dos 4,730? Qual a maior sinalização? Seria o dólar ter uma semana fechando para cima dos 110. Esse seria o sinal mais relevante. Poderia até ser menos do que isso, fechar aí acima da média, móvel de 13 períodos, acima ali do 0,70, já seria um indício. Mas o principal acima do 110, porque é uma região bem pesada de zona de resistência, fechamento acima desse patamar revela uma força realmente forte uma força importante por parte dos compradores, e a superação da máxima dessa semana seria algo relevante para cima. Mas isso não aconteceu. Fez o contrário, uma longa sombra superior, respeitou todas as resistências possíveis em termos de fechamento. Ó. Vai lá em cima, mas fecha aqui embaixo. Então isso gera uma expectativa de, por exemplo, dólar perder a mínima dessa semana e ainda, não necessariamente nessa próxima semana, mas o viés para o dólar ainda é mais para baixo. Tá? Então a expectativa para o dólar ainda é mais negativa nesse momento, olhando para curto a médio prazo, enquanto tivermos dólar abaixo de média móvel exponencial 3 períodos, abaixo da região aí do 0,70 até o 110, o cenário é mais negativo para o dólar, pensando no curto a médio prazo. E olhando para o gráfico diário, olha só, dois candles muito fortes, devolvendo toda essa alta que foi relevante na semana. E aí volta aqui para baixo, alta relevante desde essa mínima, né, que pega um pedaço da semana passada e essa semana. Então, volta tudo, perde essa mínima aqui, que chegou a voltar aqui, ó, como se fosse um leve fundo aí ascendente, perde isso aqui, muda a tendência que era de alta no curto prazo, fica com a tendência indefinida, mas com viés de baixa. Então, no decorrer da semana, ó, 120 minutos, gráfico 120 minutos, zerando correção, topo descendente para baixo aqui da média do diário, foco maior em buscar a operação de venda mesmo no dólar. Só vejo o dólar voltando a ter algum viés positivo ou ficando bem definido mesmo, se voltando para dentro dessa média, das duas médias, e acima, voltando para cima da máxima desse último candle, 5,031.
Então essa é a região de resistência mais relevante que eu vejo. Primeiro ali resistência na faixa dos 5.000 pontos, depois tem esse 0,31 e na sequência a região dos 5.041. São os 3 níveis que eu considero um pouquinho mais relevantes em termos de resistência, olhando para o gráfico diário aqui no dólar no decorrer desta próxima semana. Seguindo então para falar agora, voltando aqui com a questão do ajuste, vamos falar aqui agora do DI. Contrato F25, a gente está tendo aqui o DI com um movimento mais lateral. Assim como está o gráfico semanal do dólar, um movimentozinho mais lateral. Então, enquanto o DI também não gera algo relevante para cima, como por exemplo, fechar acima da média, um determinado pregão nessa semana, não fechou acima da média, não gera ainda expectativa positiva, continua apontando mais para baixo. Fechamento acima da média, nova máxima, melhora um pouquinho a expectativa. Volta para cima da máxima desse candle, que está todo mundo dentro dele basicamente, aqui ó, todo mundo dentro desse candle de baixo. Aí aumenta, são um indício maior de mudar um pouco mais a tendência do gráfico aqui diário e uma expectativa mais positiva no curtíssimo prazo. Mas enquanto isso não acontecer, se a gente olhar para o gráfico semanal, candle de baixa, candle de indefinição, enquanto não gerar nenhum sinalzinho ali de alta, voltar para cima da máxima dessa semana, segue apontando para baixo, suporte imediato aqui nessa mínima, na faixa de 11,38 e apontando para poder testar esse suporte aqui desse outro fundo, porque esse aqui era um topo anterior, ó, que virou suporte, que é justamente onde estamos agora, ó. Tá batendo aqui nessa região, brigando ali para ver se vai ficar acima ou abaixo. Mas o próximo nível aqui, depois dessa lateralização, se perder essa mínima dessa lateralização, o caminho mais provável para os 11,16 para o DI. Seguindo aqui para falar do S&P 500, lembrando, se está sendo útil para você essa análise em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixa um like, deixa um joinha. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui. Compartilhe também se você acredita que seja um conteúdo útil para um amigo, um familiar seu. Então, o S&P 500, bela semana de alta, alta de 1,83%. Lembrando, o viés é mais positivo do S&P 500. A gente já vinha comentando essa questão aqui, ó, uma correção mais fraca, não estava tendo força para cair. Semana passada bateu aqui, fechou mais próximo da máxima, criando expectativa mais positiva. Já está vindo para testar esse topo anterior aqui, uma região que vai de 4.280, que já está até um pouquinho acima, até os 4.325. Zona de resistência para ele. Olhando o gráfico mensal, está aqui para cima, e olha o gráfico quadrimestral, 84D aqui, ó, nós temos um fundo. Então, por enquanto, ó, o S&P, vou botar até do lado de cá, para ficar mais claro. O S&P, por enquanto, está dentro de um viés positivo. O movimento de subida está mais fraco do que foi a queda. Tá? Jogando um mensal aqui, dá para perceber isso. Ó. A quantidade de meses que está vindo para subir comparado à quantidade de meses que veio para cair. Então já tem um movimento um pouquinho mais prolongado para cima em termos de tempo. Então, já tem uma expectativa de romper a máxima histórica? Ainda não. No meu ponto de vista, ainda não. Mas o viés é de alta ainda para o S&P 500 para esse mês. Continua de forma positiva, sem nenhum sinal de baixa. E para essa próxima semana, também, a expectativa segue um pouco mais positiva. O que vai ser importante a gente monitorar no S&P 500? Manter-se acima desse gap de alta aqui. Ó. Ele veio aqui, ó, deixa eu só pegar a ferramenta que eu utilizo aqui para o desenho, que terminou ficando travado aqui agora. Ele veio aqui, ó, nessa região, gera um fundo ascendente, rompe aqui para cima, rompe essa topo, e essa região então vai ser uma região aí de suporte para o S&P 500. Seguindo aqui, agora eu não sei por que o meu mouse ficou travado aqui nessa tela. Não consigo mais gerar aqui algo para o outro lado. Vamos falando aqui então do minério. Antes de falar do minério, falar do petróleo. O petróleo terminou a semana muito bem. Na verdade, o pregão de ontem muito bem. A semana terminou com recuperação, porque foi em queda ainda, mas recuperou. Está dentro de um topo descendente, está dentro de um viés de baixa. Se oscilar acima dos 78,46, 78 dólares aí e 50 cents, ele reverte essa sinalização negativa do gráfico semanal e gera ali uma entrada maior ainda para dentro do mês anterior, que foi um mês de baixa. Então, seria algo realmente relevante para o petróleo, aumentar a probabilidade de ter uma expectativa maior de subida, de se sustentar em cima desse nível de suporte. Lembrando que está ainda ali brigando entre as médias. É o retorno do preço para cima desses 78,50, 79 arredondando aqui, ó, voltar para cima da média. Aumentaria a probabilidade da gente ver o petróleo caminhando para a região dos 86, 87 dólares, que seria algo interessante para a PTR4. Já no minério, tivemos uma semana aqui que foi também uma bela recuperação, estava em queda e fechou em alta.
Minério, por enquanto, vai fazendo uma correção um pouquinho mais lateral, tá? Um pouquinho aqui mais lateral essa correção aqui do minério. E essa correção não tem resistência aqui na média móvel exponencial de 3 períodos. O que vai ser importante para o minério? Também romper essa máxima aqui, ó, anular a formação de um topo aqui no gráfico semanal, que seria lá no semanal, no mensal, o rompimento da máxima do mês anterior, que está em 108,45. Então esse rompimento do 108,45 gera, esse rompimento aqui do 108,45 gera um fundo ascendente no gráfico mensal do minério, torna a tendência indefinida, mas gera um sinal de alta, de subida. Então, assim como o petróleo, ó, como vai coincidir, ó, média mais o rompimento dessa máxima, o petróleo é mesmo, algo bem semelhante. Rompimento de um topo ali no semanal e o retorno para cima da média é o que vai gerar uma expectativa mais positiva. Aqui no caso do minério é até um fundo ascendente no mensal, o que seria bom para justamente os ativos ligados ao minério que tiveram uma boa recuperação aí nessa semana, como a Vale nos últimos pregões. Vale, GGBR4, enfim, Usiminas, CSNA3 conseguiram dar uma boa recuperada aí da queda na semana. Vamos lá falar agora, voltar aqui para o Profit aqui, falando aí dos setores. Deixa eu só ajustar aqui para voltar aqui a minha ferramenta. Pronto, voltou. Então aqui nós temos o que para falar, ó? Consumo, começando pelo consumo. Vou deixar do lado de cá que é melhor, o setor de consumo. Começando aqui pelo setor de consumo no gráfico semanal. Movimento longo de subida, semanal lá em cima. Está na zona de resistência, setor de consumo. Média móvel está um pouco mais para cima, 303. Tem sinal de baixa? Não, ainda está apontando para cima. Candles bons, sequência de candles brancos, candles de alta, representa força por parte dos compradores. O que gera uma expectativa que mesmo que a gente tenha alguma correção aqui, respeitando esse nível de resistência, o caminho mais provável seria ter algo assim. É como se a gente fosse o caminho mais provável de ter... Não estou falando que vai acontecer isso, tá? Essa formação. Mas o caminho mais provável no sentido de ter uma nova máxima em relação a esse movimento atual quando ele acabar, de se ter uma nova máxima após uma correção. Isso aqui seria uma formação até, se acontecer algo assim, de ombro, cabeça, ombro invertido. Um padrão gráfico de mudança de tendência. O fato é que a gente tem essa resistência aqui, logo acima, caminho mais provável de testar ela, 5,051. E acima disso, nada muito relevante, a não ser que esse patamar aqui, que seria outro nível, lá para perto dos 3.400. Tá? 3.350, 3.400. Por enquanto, então, cenário positivo, dentro de uma tendência de alta, mas é importante ficar atento na perda de força dessa tendência, como por exemplo um fechamento forte para baixo aqui dessa região, já vai dando um indício, porque está na zona de resistência. E como é que chegou na zona de resistência? Seja do gráfico mensal, de um fundo anterior, ou do semanal de uns topos anteriores nessa região aqui. O indício aí é porque chegou com um movimento longo de subida. Então aumenta a probabilidade de ter uma correção dentro do setor, lembrando o GPS da tendência na faixa de 87%. Cuidado para não exigir muito para cima quem está comprado aí dentro do setor de consumo. IEX, pelo gráfico semanal do IEX, já temos um sinal de topo. Aqui já gerou um sinal de correção, já tem 3 semanas corrigindo uma forte alta. É a mesma coisa que eu falei do setor de consumo. Como é que o setor de energia, o IEX, o índice de energia, chegou na zona de resistência com um movimento longo de subida? Então aumenta a probabilidade de ter um movimento lateral ou um movimento de baixa. O que dificulta um pouco mais as operações de compra de swing trade dentro do setor. Não significa dizer que não vai gerar, mas dificulta um pouco mais e aumenta a importância de ter algo para baixo. Dá para se até olhar, ver se encaixa alguma operação de venda dentro do setor no decorrer das próximas semanas. Mas o fato é que a correção está fraca. Isso significa também que o caminho mais provável, mesmo que tenha algo para baixo, é de poder ter algo para cima. E ainda considerando a reação do gráfico do mensal aqui, ó, depois de uma briga para cair, vem um movimento muito forte, limpo para cima, caminho mais provável dentro do setor de energia é romper tudo isso aqui, falando de curto a médio prazo. Então eu estou vendo um cenário bem positivo, de maneira geral, para o nosso índice Bovespa, de caminhar para uma região até dos 120 mil pontos, falando de curto também nos próximos meses, considerando esse mais um mês pelo menos, de poder caminhar para essa zona de resistência. Você acha que isso é bom? Deixa um like, deixa um joinha aí para a nossa live aqui, nossa radar da semana aqui. Então, nesse momento, olhando para o gráfico diário, tem uma lateralização com um sinalzinho de alta aqui, ó, um martelo em cima do nível de suporte, um sinal de alta. Enquanto não gerar nada diferente disso, 3 semanas de lateral ainda pode ter algo para cima,
Esse principal indício de poder ter algo para cima e testar as resistências aqui mais altas ali no gráfico, no decorrer desse mês, no gráfico mensal, ou seja, testar ali um patamar na faixa de 85 mil pontos até a máxima ali na faixa de 86.718, seria romper isso aqui. Sair dessa lateralização, aí pega esse tamanho dessa lateralização e projeta para cima dentro do setor elétrico. No setor financeiro, nós temos aí, já tínhamos tido aqui uma reversão de uma tendência, de um topo na realidade, não uma tendência, reversão de um topo, e segue aqui mais positivo, mas já voltando bastante aqui para subir. Então, sendo mais otimista, região de resistência 111.715, ficar atento nesse valor. E mais otimista é o retorno do preço para essa faixa aqui de topo, tá? Desde um patamar ali na faixa dos 111.850 até um patamar de 112.060. Para ficar atento na questão de reversão. Olhando para o gráfico diário, tá apontando para cima. Pivôzinho de alta, sem nenhum sinal de baixa, assim como o Ibovespa, ficar atento na mínima desse candle que gerou pivô de alta. Não voltar para baixo dessa região não seria algo tão interessante, que é um nível de preço bem testado por volta ali dos 111.343, a mínima foi 345. Então ficar de olho, que é um indício de perda de força e possível correção do gráfico semanal, que também já tem um movimento mais longo, só que esse aqui já teve um pivôzinho de alta, né, no gráfico semanal. Não foi um único movimento de subida. IMAT, forte alta no pregão de ontem, consequentemente pelo gráfico diário anulou a tendência de baixa. É como se a gente tivesse tido um ABC aqui, essas duas ondas, para aqui, ó, essas duas ondas não, 3 ondas, né, ABC, dentro desse movimento de subida, e aí o rompimento desse topo reforça a chance de poder ter algo mais para cima dentro desse setor. Aí olhando para o gráfico semanal, gerou um topo descendente e voltou para cima da média, se sustentou acima da média. Não anulou o topo ainda, mas se anular, como eu falei até do minério, reforça a chance de subida, porque lá no gráfico mensal seria a formação de um fundo ascendente no setor de materiais, onde tem a Vale, tem a Petro, enfim, tem Suzano, tem vários ativos aí que estão ligados mais a commodities. Então, nesse momento, possibilidade de trazer algo maior para cima seria o caminho mais provável de romper aí no decorrer dessa semana, essa região dos 5.465, zona de resistência mais importante, esse patamar aqui em torno de 5.605. Seguindo para imobiliário, também movimento longo de subida, nível de resistência, não gerou nenhum sinal de baixa ainda, mas ficar bem atento, olha o gráfico mensal onde se encontra, topo anterior, como é que chegou com movimento longo para cima no semanal. Lembrando que o mercado trabalha em zigue-zagues, né? Vai, volta ou lateraliza. Então não segue tudo num único movimento de subida. Olhando para o gráfico diário do ativo, do índice, já tem um candle aqui de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de baixa. Tem muito tempo que não testa a média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico diário. Então, atenção especial para, se forem buscar compras dentro do setor imobiliário nessa semana, atenção especial em termos de não exigir muito objetivo alto para cima e ficar atento na questão do stop mais curto dentro do setor. Vamos lá, então agora falar das ações aqui, começando pela PTR4, que terminou a semana bem com alta de 1,42%, está dentro do movimento de alta no gráfico mensal, expectativa ainda positiva. No gráfico diário dessa ação gerou um pivôzinho de alta, já abriu até com um gap de alta para cima da resistência, então é um ponto para a gente avaliar isso aqui, ó. Retornando para baixo desse patamar aqui, voltando muito forte para baixo desse patamar, já era uma expectativa menos positiva para cima, exigiria menos para cima. Qual seria a forma de entrada? Para quem está comprado, deixa o stop aqui. Ou mudaria o stop somente, stop abaixo da mínima desse candle, mudaria somente se tiver um pregão aqui fazendo isso aqui. Na verdade, depois do pregão de segunda-feira, o stop pode ir para baixo da mínima da segunda-feira. Seja ela uma mínima inferior a essa, seja ela uma mínima ascendente aqui, a mínima mais acima. Daria para mudar esse stop para da PTR4. Qual outra forma para quem está de fora de buscar uma compra? Gráfico de 105 minutos, a atenção aqui, ó, nesse nível de preço mais o gap. Bateu aqui nessa região, gerou fundo, interessante para entrada, stop mais curto aqui do tamanho do candle, colocar ali uma projeção de 1 para 2, por exemplo, 2 vezes o risco da operação, seria interessante para compra na Petro. Então, por enquanto, mais para compra em PTR4. Vale 3, mudou a tendência do gráfico diário, ficou com a tendência indefinida e dentro de um viés de alta. Se olharmos aqui para o gráfico semanal do lado de cá, dá para perceber que ela gerou um candle com formato de martelo, reversão, superação da máxima desse candle,
confirma a chance de mudar um movimento de baixa para um movimento de alta ou mesmo lateral. Por esse motivo, por ter mudado a tendência, por ter voltado para cima da média, por ter voltado para cima dessa região que eu vinha comentando, se vale voltar para cima desse patamar, aí sim eu olharia mais para a ponta compradora. Quais seriam as alternativas? A primeira, vou abrir compra na superação da máxima desse candle, já vou tentar pegar um movimento aqui para cima, vou deixar o stop abaixo do gap. Primeira alternativa. Relações que eu estou não muito favorável nessa entrada. Segunda alternativa seria, se fizer esse rompimento, bota o stop aqui embaixo dessa mínima, fazendo um stop mais curto, tentando pegar o movimento para o topo aqui dessa congestão aqui assim, ó. Essa região aqui. Pegar o gráfico diário vai ficar um pouco mais visível, que é isso aqui, ó. Essa região aqui assim. Outra forma, se o 105 vier aqui ficar um pouquinho mais aqui lateral, vai caindo aos poucos, a média vai se aproximando, gerar um sinal de alta, beleza, aí sim. Essa me chamaria mais atenção para uma compra de swing trade na ação, tentando pegar um movimento de subida para a região ali em torno dos R$70 até um patamar de R$71. Banco do Brasil, BBS3, pivô de alta, falar agora dos papéis que geraram alguma sinalização de alta no decorrer dessa semana, para ficar, papéis que eu destaco para ficar atento em termos de oportunidade de compra. Banco do Brasil, pivô de alta, se entra comprando esse pivô de alta, o stop fica abaixo dessa mínima, até porque gerou um candle com formato de um hangman. E no ponto mais alto aqui do movimento, que o movimento saiu mais travado daqui. Mas o fato é que perdeu essa mínima, aumenta a probabilidade de queda. Então esse aqui seria um ponto de stop para quem está comprado, para quem está comprando no swing trade a Banco do Brasil. E muda a tendência do papel, reverte a tendência do papel se voltar para baixo dessa mínima aqui na faixa dos 43,34. Lembrando, ativo em tendência de alta no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, ativo alinhado para cima. Suzano gerou um pivôzinho de alta. Só que dentro desse movimento de subida é menos relevante, mas é um ativo que está dentro de um contexto mais positivo, que aumenta a probabilidade de caminhar para essa região aqui. Ó. Que região é essa? Região na faixa dos 48,20. Então uma compra nesse papel, seja aqui nesse candle, o stop pode ficar aqui abaixo dessa mínima. Outra forma, buscar aqui no gráfico 105 minutos, recuou aqui, gerou sinal de alta, vou buscar a compra tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário, mas tentando trabalhar com stop curto através de um gráfico de prazo menor, que seria um gráfico de 105 minutos. Lembrando, 105 minutos significa dizer que esses 4 candles representam aqui o candle do gráfico diário. Tá? 4 candles. Assim como 4 candles do gráfico semanal representam um mês, basicamente, a gente tem aqui algo semelhante do gráfico diário para o gráfico 105 minutos. Lembra de dar um joinha aí se essa análise está sendo útil para você em termos de oportunidades, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado. Compartilha, ajuda aí a gente no canal. Na Cosan, nós tivemos um baita candle de alta, rompendo tudo para cima. Então é como se a gente tivesse parado aqui assim, ó, gerado aqui esse movimento daqui para cá, tudo isso aqui sendo uma correção, gerou um sinalzinho de alta aqui embaixo, a chamada, para quem gosta de padrão aí dos candles, ó, chamada estrela da manhã, Morningstar, candle de alta, corpo pequeno aqui entre esses dois candles, candle de baixa e a pancada para cima aqui gerou e deu muito certo esse padrão aí de reversão dos candles de movimento de baixa para um movimento de alta. No gráfico diário, a gente fazendo a projeção de alta nesse contexto que ela tem aqui, vou pegar daqui para cá até, primeira projeção foi alcançada, a segunda projeção de alta vai ficar aqui nos 17,46, tá? Onde ela vai ter ali pelo menos uns 2 topos no semanal para serem testados. Qual seria a alternativa de entrada? Entrar comprando aqui esse grande candle de alta com stop aqui, a relação de risco-retorno vai ficar desfavorável para se projetar algo para cima. A alternativa seria aguardar no gráfico 105 ou no gráfico diário algum movimento contrário para buscar uma compra de fundo ascendente nesse papel. Tá? Ou seja, preferencialmente se sustentando acima dos 16 pila, R$16. Depois CCRO3, que rompeu também tudo para cima, da mesma forma que eu comentei agora na Cosan. Gráfico diário corrigindo, voltando a testar em um patamar a testar, ou no gráfico diário, ou no gráfico 105 minutos, fundo ascendente na média, ou no gráfico diário, fundo ascendente ali para cima dos 13,90, sinalização de alta, né? Vem aqui, bate e gera a superação da máxima pequena anterior, dá para arriscar a compra com stop mais curto. Para quem for comprar aqui nesse nível de preço, stop fica abaixo do fechamento do pregão de quinta-feira, em R$ 13,85, pelo menos abaixo de alguns níveis de antiga resistência que tende a funcionar como suporte. Então o stop sempre sendo posicionado pelo menos abaixo de algum nível de suporte. Move 3, ativo que retomou aqui a tendência de alta com esse rompimento aqui. Está dentro do movimento de subida, ou seja, o que ela subiu aqui em 2 pregões basicamente, ela devolve tudo que tinha caído aqui em vários pregões, demonstrando ainda força compradora no papel.
Tem zona de resistência importante aqui na faixa dos 11,88, é onde ela bateu aqui e está respeitando por enquanto, perdeu força. Qual seria a forma de entrada? Ou se o diário ficar aqui enrolado aqui assim, ó, gerar um sinal de alta, possibilidade de compra. Se o gráfico 105 minutos, que já está fazendo a correção, também gerar algum sinal de alta, também possibilidade de arriscar uma compra com stop mais curto nesse papel. Tá? Ou seja, aí já estaria olhando um pouco mais para quê? Para ela sair dessa zona de resistência que ela se encontra, que ela pode até lateralizar aqui, e caminhar para o outro nível de resistência lá por volta dos 14 pila, dos 14 reais. Tá? Sendo mais exato aqui, 13,76. Sabesp, sinal de fundo ascendente e praticamente pivô de alta. Possibilidade de entrada, stop aqui abaixo dessa mínima, ou comprar aqui só no rompimento, um stop abaixo da mínima do candle aqui anterior. Essa seria a alternativa de compra a favor da tendência de alta do papel. Gosto do cenário gráfico desse ativo, tá? De poder caminhar para cima. Mesmo que dê uma enrolada aqui no semanal, ainda poder caminhar mais para cima. Gosto desse ativo também, do cenário gráfico do papel. Klabin, fundo também. Depois desse movimento de correção contra o último movimento aqui de alta. Expectativa também mais positiva, apesar do topo no gráfico semanal. Então é onde pode reverter aqui. Então seria importante o próximo pregão superar a máxima desse para aumentar a probabilidade de subida. Se o próximo pregão já volta para baixo da média, já aumenta a chance da gente poder ter o quê? A correção do semanal da Klabin, que tende a trazer oportunidade interessante de position trade, caso isso aconteça, gerando sinal de alta ali para cima das médias. Mas nesse momento, comprou aqui, botou stop aqui abaixo dessa mínima, tentou pegar algo para cima aqui nessa ação. BRKM5 tem aqui um sinal bom de alta no gráfico diário, voltando para cima da média. Então, entrada nesse ativo com stop abaixo dessa mínima também tende a pegar algo, buscar pegar algo para cima. A tendência não é de alta nesse momento, a tendência até que é de baixa, mas com essa recuperação aumentando a probabilidade de poder romper essa região aqui de resistência, que vai de 24,30 até um patamar aí dos 24,50, zona de resistência para essa ação. Importante, como eu já disse, não voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, que é o pregão que revela ali força compradora nessa ação. Carrefour também, ó, gerando um sinal de alta depois de ter amarrado aqui uma queda, voltando para baixo para cima da máxima desse grande candle de baixa. A ação não está em tendência de alta ainda, mas se romper essa máxima entra em tendência de alta de curto prazo, podendo testar ali a região dos 11 reais, onde está a média móvel exponencial de 3 períodos do gráfico semanal, que ela está aqui, ó, visível também aqui em cima. Então esse ativo, da mesma forma de Braskem, resolveu comprar aqui nesse ponto, botou o stop aqui, está tentando pegar algo para cima para ver se ela caminha para a região dos 11 reais, sabendo que vai ter acima dessa região aqui de resistência, ela tem resistência aí na faixa de 10,15 até o patamar de 10,30, o próximo nível seria só lá nos 10,75 e depois os 11 reais. Sambi 11 também, ó, fundo e confirmando aqui o retorno para cima da média. Então você pode ver que os últimos ativos que eu comentei são bem parecidos, ó, e com a Sambi 11 gerando as chances de gerar um fundo ascendente no gráfico semanal. Então também, qualquer entrada nessa ação, eu deixaria o stop ali para baixo do nível de suporte que vai ser a média, mais o fechamento desse, tem um gap de alta aqui, o fechamento 29,12 da quinta-feira, deixaria nos 29,11 ou 29,09 para buscar uma compra tentando pegar a continuidade da subida e o provável rompimento dessa região. Quando eu falo provável, esse movimento foi muito limpo, muito forte para cima, esse movimento foi mais travado, então ela já fez uma correção aqui basicamente no tempo, né? Foram uns 9 pregões aqui, ó, 12 para cá, e aumentando a probabilidade de poder ter algo para cima. Mesmo que ela dê uma enrolada aqui, minha expectativa para a Sambi 11 ainda é de poder conseguir fazer um pivô de alta no gráfico semanal. Tá? Lembrando que a expectativa é uma probabilidade, a gente trabalha em cima dessas probabilidades, se der errado a gente tem um stop para essas operações. Itaúsa também, ó, gerando também a força aqui, depois de uma longa lateralização, rompeu para baixo, já volta para cima, faz o sinal falso rompimento, gera o padrão de estrela da manhã também, já dá uma disparada para cima, estrela da manhã assim como da Cosan, e a expectativa é de poder ter algo maior para cima na Itaúsa, podendo caminhar lá no curto a médio prazo para a região dos 9,41 a 9,50. Aqui para entrar comprando, já deixaria ali olhando para um gráfico 105 minutos, tá? Aguardaria alguma correção aqui para buscar uma entrada um pouquinho mais abaixo, fundo ascendente, ou mesmo lateralizar aqui e gerar um pivô de alta, também seria outra alternativa de poder ter um stop um pouco mais curto em Itaúsa. VVBR3 está dando um movimento de subida, assim como Itaúsa, muito mais próximo da resistência. Então esse ativo a gente tem uma posição comprada nele no swing trade, aqui nesse rompimento aí dessa máxima, tentando pegar algo maior para cima. Agora qual a alternativa de entrada? Também
avaliar ali o 105, ver se gera alguma alternativa de um stop mais curto para compra, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário desse ativo. Ou se também gerar aqui, ó, vem aqui, gera uma correção no decorrer da semana, faz um fundo ascendente lá para sexta-feira, que tem feriado na quinta, essa seria a alternativa de entrada nessa ação. E VBR3 já falei, BIF3 está dentro do movimento de subida, dentro de zona de resistência. Vejo de forma positiva, fechou uma vez abaixo da média, volta para cima, expectativa mais favorável. Qual seria a primeira forma de entrada? Vou comprar esse rompimento aqui. Por que eu estou falando isso? Gráfico 105 minutos, ó. Isso aqui. Comprar esse rompimento aqui, vou colocar stop abaixo aqui dessa mínima, tentando pegar algo para cima. Alternativa aí em cima desse papel, projetando algo ali para a faixa dos R$11, que é a zona de resistência, de R$11 até um patamar ali na faixa de R$11,35, zona de resistência para essa ação. Qual outra alternativa? Cai um pouquinho mais para cá e gera um sinal de alta, também outra alternativa de compra em BIF3. E PSSA 3, último ativo aqui, está lateralizado aqui entre as médias, por enquanto sem muito sinal de força, eu olharia para compra se essa ação romper essa máxima aqui, ó. Grande candle de baixo que não vai para frente, depois vem aqui subindo com fraqueza, lateraliza aqui entre as médias, se romper para cima, os 22, 24 e 21, possibilidade de abrir compra tentando pegar pelo menos aqui para uma parcial ou uma saída ali lá na faixa dos R$25,17. É isso, amigos. Espero que tenha sido realmente muito útil aqui para você de alguma forma esse radar da semana, que você tenha uma excelente semana. Deixa um like, deixa um joinha, compartilhe esse radar da semana com um amigo, com um familiar pelo menos. Agradeço demais e amanhã às 8h45 estaremos juntos aqui já na nossa sala ao vivo de mini índice, mini dólar, e a partir de 9h45 tem sala de ações com Lucas Moraes também ao vivo com vocês. 3 horas aí, cada sala com 3 horas ali de transmissão ao vivo para que vocês possam acompanhar de perto aí ou desenrolar no decorrer dessa semana, por exemplo, através da análise de fechamento do pregão. Terça-feira às 19 horas, encontro marcado aí para mais uma aula nessa semana. Grande abraço e até amanhã.